Como terminaram os dias dos homens que estiveram mais próximos de Jesus? A jornada desses homens não terminou com milagres e ensinamentos ao lado de Cristo, ela se desdobrou em missões que os levaram aos confins da terra, enfrentando destinos que desafiam nossa compreensão de fé e sacrifício, nos levando a nos perguntar: até onde estamos dispostos a ir por aquilo em que acreditamos? Os 12 apóstolos, escolhidos diretamente por Jesus durante seu ministério na terra, representam uma das fundações mais sólidas do cristianismo. Cada um, com sua personalidade e história de vida única, foi chamado para seguir Jesus e ser parte integral de sua missão. Esses homens, que iam de pescadores a cobradores de impostos, foram transformados em líderes espirituais que propagariam a mensagem do Evangelho por todo o mundo conhecido, desempenhando um papel crucial na disseminação das primeiras comunidades cristãs. Teologicamente, os apóstolos serviram como as primeiras testemunhas dos ensinamentos, milagres e, mais significativamente, da ressurreição de Jesus. Eles foram encarregados de estabelecer a igreja primitiva e orientar os novos crentes em sua fé, um papel que moldou a estrutura e a doutrina do cristianismo nascente. A autoridade apostólica, vista como diretamente derivada de Jesus, conferiu-lhes um status especial no desenvolvimento teológico e organizacional da igreja. Historicamente, a jornada dos apóstolos não foi isenta de desafios. Após a ascensão de Jesus, eles enfrentaram perseguições, dificuldades e, muitas vezes, a morte, enquanto cumpriam sua missão de espalhar o Evangelho. A tradição cristã e algumas fontes históricas fornecem relatos sobre os destinos, muitas vezes mártires, desses homens corajosos. Seus finais trágicos são vistos como um testemunho de sua fé inabalável, e também como um ponto de inflexão que inspirou gerações subsequentes de cristãos. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, eles assumiram a missão de espalhar a mensagem cristã, enfrentando perseguições e desafios inimagináveis. Sua dedicação inabalável estabeleceu as bases da igreja primitiva, e garantiu a propagação da fé cristã além das fronteiras judaicas, alcançando os gentios em diversas regiões. A importância dos apóstolos transcende sua proximidade com Jesus, eles foram instrumentais na codificação dos ensinamentos cristãos. As epístolas e evangelhos, muitos atribuídos a eles, são pilares da doutrina cristã e foram fundamentais para o estabelecimento de uma teologia cristã coesa. Sem os escritos e pregações dos apóstolos, a uniformidade e a disseminação das crenças cristãs em um vasto império romano diversificado poderiam não ter sido possíveis. A coragem dos apóstolos diante da adversidade é uma das maiores testemunhas da força do cristianismo. Eles enfrentaram perseguições, martírio e morte, mas mantiveram-se firmes em sua fé, inspirando inúmeras gerações posteriores. Essa resiliência fortaleceu a fé dos seguidores contemporâneos, e também forneceu um modelo de comprometimento e sacrifício que é admirado até hoje. Além de evangelizadores, os apóstolos foram fundamentais na organização das primeiras comunidades cristãs, estabelecendo estruturas e práticas que seriam o alicerce da igreja. Suas viagens missionárias, como as de Paulo, estenderam a influência cristã a novas regiões, estabelecendo igrejas e ensinando novos convertidos. Essa expansão geográfica foi vital para o crescimento e a sustentabilidade do cristianismo nas primeiras décadas. A herança dos apóstolos não reside apenas em seus atos de fé, mas na sua habilidade de conectar culturas e comunidades diversas sob a bandeira do cristianismo. Eles entenderam e adaptaram a mensagem de Jesus para diferentes contextos, garantindo sua relevância e ressonância através de várias culturas e épocas. Essa capacidade de transcender barreiras culturais e linguísticas foi essencial para que o cristianismo se estabelecesse como uma das maiores religiões do mundo. Os relatos sobre o martírio dos apóstolos, embora variem em detalhes, ressaltam um tema comum de sacrifício e comprometimento com a mensagem de Jesus. Por exemplo, Pedro é tradicionalmente considerado como tendo sido crucificado de cabeça para baixo em Roma, enquanto Tomé é dito ter sido martirizado na Índia. Essas histórias sublinham a abrangência global do ministério apostólico e a profundidade de sua dedicação à causa do Evangelho. Em um contexto teológico, os apóstolos são vistos como os pilares sobre os quais a fé cristã se apoia. Seus ensinamentos, muitos dos quais registrados no Novo Testamento, continuam a influenciar profundamente a teologia cristã e a prática religiosa.
A narrativa de seus ministérios e sacrifícios fornece uma poderosa mensagem de fé, perseverança e compromisso com os princípios do cristianismo, servindo como uma fonte de inspiração e orientação para crentes em todo o mundo. Pedro, originalmente chamado Simão, foi um dos primeiros seguidores de Jesus e rapidamente se tornou uma figura central entre os apóstolos. Pescador de profissão, Pedro era oriundo de Betsaida e morava em Cafarnaum. Ele era conhecido por sua personalidade forte, impetuosidade e, ao mesmo tempo, por sua profunda devoção a Jesus. Jesus deu a ele o nome de Pedro, que significa o rocha, simbolizando o papel fundamental que ele desempenharia na fundação da igreja. Pedro é frequentemente lembrado por sua coragem e, ao mesmo tempo, por suas falhas humanas. Sua fé inabalável foi demonstrada quando ele caminhou sobre as águas a pedido de Jesus, mas também é conhecido por ter duvidado e afundado, necessitando do socorro de Cristo. Esse equilíbrio entre força e vulnerabilidade faz de Pedro uma figura muito identificável na narrativa bíblica, destacando sua humanidade. A relação de Pedro com Jesus foi intensa. Ele foi o primeiro apóstolo a reconhecer Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo, uma revelação que destacou sua percepção espiritual e proximidade com Cristo. No entanto, também é conhecido por negar Jesus 3 vezes antes da crucificação, um episódio que ilustra sua complexidade e luta interna. Pedro não só presenciou, mas também participou ativamente dos principais eventos e milagres do ministério de Jesus. Ele andou sobre as águas ao encontro de Jesus e teve um papel significativo na propagação dos ensinamentos de Cristo após a sua ressurreição. Sua liderança e pregações foram cruciais nos primeiros dias da igreja, conforme relatado no livro de Atos dos Apóstolos. O legado de Pedro é imenso. Sendo inclusive considerado pela tradição católica como o primeiro papa, sua liderança e ensinamentos continuam a influenciar o cristianismo até hoje. Sua história é uma fonte de inspiração e um testemunho do poder transformador da fé e do perdão, destacando como alguém cheio de falhas pode ainda assim desempenhar um papel crucial no plano divino. A jornada de Pedro culminou em um fim marcado por coragem e fidelidade à sua missão e amor por Jesus. Segundo tradições históricas e eclesiásticas, Pedro encontrou o martírio em Roma sob o reinado do imperador Nero, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, pois se considerava indigno de morrer da mesma forma que o seu mestre. Esse ato final simboliza não apenas a redenção de suas negações passadas, mas também sua profunda humildade e compromisso inabalável com sua fé. A morte de Pedro é um testemunho poderoso de sua transformação de pescador a uma das colunas da igreja, e seu sacrifício ressoa como um eco de dedicação e amor eternos pelos ensinamentos de Cristo. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus Cristo para segui-lo. Antes de juntar-se a Jesus, André era discípulo de João Batista, o que demonstra seu interesse precoce por questões espirituais e sua busca pela verdade. Diferente de seu irmão, que era mais vocal e impetuoso, André é frequentemente retratado como mais reservado e reflexivo, um homem de fé e dedicação silenciosa. Sua principal característica era a disposição para servir e o zelo em compartilhar sua fé. Isso é evidenciado quando André introduz seu irmão Pedro a Jesus, desempenhando um papel fundamental na formação do grupo inicial de discípulos. Em diversos episódios bíblicos, André é visto como uma ponte, trazendo pessoas a Cristo, como no milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde ele apresenta o menino com os pães e peixes a Jesus. No ministério de Jesus, André não é tão proeminente quanto Pedro ou João, mas sua presença constante e seu comprometimento são inquestionáveis. Ele estava entre os discípulos que acompanharam Jesus nos momentos mais significativos de seu ministério, demonstrando lealdade e fé, mesmo diante das adversidades e do crescente perigo que cercava Jesus e seus seguidores. Quanto ao seu fim, a tradição cristã afirma que André foi martirizado na Grécia, crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André. Disse que ele escolheu ser crucificado dessa maneira por também não se considerar digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Até o fim, André permaneceu fiel à sua missão, pregando o Evangelho e fortalecendo a fé dos que o rodeavam. A história de André é um testemunho de humildade, serviço e sacrifício.
Ele pode não ter sido o mais destacado entre os apóstolos, mas sua contribuição ao cristianismo é imensurável, inspirando cristãos ao longo dos séculos a viver uma vida de fé, testemunho e comprometimento com o chamado de Cristo, mesmo diante dos maiores desafios. Tiago, frequentemente chamado de Tiago, filho de Zebedeu, para distingui-lo de outro Tiago na lista dos discípulos, era uma figura proeminente entre os apóstolos de Jesus Cristo. Este Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, era conhecido por seu ardor e dedicação, tanto que ele e seu irmão foram apelidados por Jesus de Filhos do Trovão. Isso reflete não apenas seu temperamento forte, mas também sua fervorosa devoção à causa de Cristo. Dentro do círculo íntimo de Jesus, Tiago tinha um papel de destaque, sendo um dos 3 apóstolos que testemunharam eventos-chave, como a transfiguração de Jesus e sua agonia no jardim do Getsêmani. Sua proximidade com Jesus indica a confiança e a importância que ele tinha dentro do grupo dos discípulos, mostrando que seu papel não era apenas de um seguidor, mas de um líder influente entre seus pares. As características principais de Tiago podem ser vistas tanto em sua prontidão em seguir Jesus desde o início de seu ministério quanto em seu zelo missionário, evidenciado em várias passagens bíblicas. Esse zelo, no entanto, não estava isento de falhas humanas, como quando ele e seu irmão expressaram o desejo de invocar fogo do céu sobre uma aldeia samaritana que não acolheu Jesus. Essa atitude demonstra a natureza apaixonada, porém ainda em desenvolvimento, de seu caráter e fé. O fim de Tiago é tão significativo quanto sua vida. Ele foi o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio, decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta do ano 44 d.C., conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Esse trágico desfecho evidencia o extremo comprometimento e a coragem de Tiago em sua devoção a Cristo, marcando não apenas o fim de sua jornada terrena, mas também solidificando seu legado como um dos pilares fundamentais da igreja primitiva. Filipe, um dos 12 apóstolos de Jesus, é conhecido por sua origem em Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Diferente de alguns dos outros discípulos, Filipe foi diretamente chamado por Jesus para segui-lo, uma demonstração da sua importância imediata no ministério de Cristo. Conhecido pela sua abordagem prática e questionadora, Filipe demonstrou um caráter reflexivo e analítico, como quando questionou Jesus sobre como alimentar a multidão antes do milagre dos pães e peixes. Durante o ministério de Jesus, Filipe teve um papel crucial na interação com os gentios, participando da expansão do Evangelho para além do povo judeu. Ele mostrou-se um elo importante na conexão de diferentes grupos com Jesus, evidenciando sua função como ponte entre culturas. Além de sua atuação evangelística, Filipe destacou-se por sua fé e dedicação. Mesmo diante de desafios, sua jornada foi marcada por um aprendizado constante e uma adesão crescente à missão de espalhar os ensinamentos de Jesus. Essa dedicação ilustra não apenas seu papel como seguidor, mas também como alguém que buscou viver profundamente o propósito e a mensagem de Cristo. O fim trágico de Filipe não está detalhadamente descrito na Bíblia, mas tradições da igreja primitiva sugerem que ele sofreu o martírio. Segundo essas tradições, Filipe teria sido crucificado de cabeça para baixo em Gerápolis, no tempo do imperador Domiciano. Esse desfecho ressalta a intensidade de sua fé e o preço final que pagou por sua devoção e testemunho. A história de Filipe é um exemplo vívido da transformação que o contato com Jesus pode gerar em uma pessoa. De um simples seguidor, Filipe tornou-se um pilar essencial na disseminação das boas novas, enfrentando desafios imensos e, por fim, sacrificando a própria vida. Seu legado, marcado por questionamentos, fé e sacrifício, continua a inspirar crentes ao redor do mundo, lembrando-os da profundidade e do compromisso exigidos no caminho dos apóstolos. Mateus, inicialmente conhecido como Levi, era um coletor de impostos antes de ser chamado por Jesus para ser um de seus discípulos. Essa profissão o colocava à margem da sociedade judaica, visto que os publicanos eram mal vistos por colaborarem com o opressivo Império Romano. A transformação de Mateus de coletor de impostos para um apóstolo destaca o poder redentor do chamado de Jesus, mostrando que ninguém está além do alcance da graça divina. Como apóstolo, Mateus teve um papel crucial no ministério de Jesus, sendo um dos testemunhos oculares das suas pregações, milagres e da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ele é tradicionalmente creditado como o autor do primeiro evangelho, que serve como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, apresentando Jesus como o Messias prometido.
Mateus escreveu de forma a ressaltar Jesus como cumprimento das profecias judaicas, uma abordagem que evidencia sua preocupação em conectar o ministério de Jesus com as esperanças messiânicas judaicas. As características principais de Mateus refletiam dedicação e um compromisso profundo com a disseminação das boas novas do reino de Deus. Sua grande habilidade de detalhar acontecimentos e narrativas, como visto em seu evangelho, destaca sua preocupação em registrar a verdade para que gerações futuras pudessem conhecer e crer em Jesus. Sobre o fim trágico de Mateus, as narrativas variam entre fontes históricas e tradições da igreja primitiva. A tradição sugere que Mateus sofreu um martírio na Etiópia, onde teria sido morto por ordem do rei enquanto evangelizava na região. Essa morte por martírio reflete o destino comum de muitos dos apóstolos, que enfrentaram perseguições e mortes violentas por causa de seu testemunho inabalável sobre Jesus Cristo. A história de Mateus é uma poderosa lembrança da transformação que Jesus pode operar na vida de uma pessoa e do sacrifício último que muitos enfrentaram para espalhar o Evangelho. O legado de Mateus, encapsulado em seu Evangelho, continua a influenciar cristãos em todo o mundo, inspirando fé e determinação diante das adversidades. O apóstolo Tomé, frequentemente lembrado como Tomé, o incrédulo, é uma figura emblemática dentro do contexto dos discípulos de Jesus Cristo. Conhecido por sua personalidade questionadora, Tomé se destacava por exigir provas concretas para crer, o que é evidenciado no episódio bíblico em que ele duvida da ressurreição de Jesus. Este episódio, narrado no Evangelho de João, revela muito sobre seu caráter, um homem de fé, mas que buscava entender e vivenciar sua crença de forma palpável. Dentro do ministério de Jesus, Tomé teve um papel significativo, sendo um dos 12 apóstolos escolhidos para acompanhar o Mestre e disseminar seus ensinamentos. Apesar de não ser o mais proeminente nas Escrituras, sua presença é símbolo de questionamento e busca por compreensão, características que o tornam próximo da humanidade e de suas dúvidas inerentes. Sobre o fim trágico de Tomé, as tradições fora do cânone bíblico contam que ele teria sido martirizado na Índia, onde teria ido pregar o Evangelho. Segundo essas tradições, Tomé foi morto com uma lança, tornando-se um mártir pela sua fé. Embora a Bíblia não registre os detalhes de sua morte, essa narrativa se enraizou na história da Igreja. A história de Tomé é um poderoso lembrete da jornada de fé que cada crente pode experimentar. Sua transformação de dúvida para uma crença inabalável serve como inspiração para todos aqueles que buscam a verdade e a compreensão em sua jornada espiritual. O apóstolo Tomé, com sua humanidade e fé, ensinando-nos sobre a importância da busca sincera e da entrega total ao chamado divino. Tiago, filho de Alfeu, é uma das figuras mais enigmáticas entre os 12 apóstolos de Jesus. Diferentemente de outros apóstolos cujas histórias e atos são amplamente relatados nos evangelhos, as informações sobre Tiago são mais escassas e sutis. Conhecido também como Tiago Menor para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu, ele se destaca por sua presença constante, embora discreta, ao lado de Jesus durante seu ministério. As características principais de Tiago, filho de Alfeu, não são detalhadas explicitamente nos textos bíblicos, o que dá margem a interpretações e a um certo mistério em torno de sua figura. No entanto, sua inclusão entre os apóstolos sinaliza sua importância e dedicação ao movimento iniciado por Jesus. No ministério de Jesus, Tiago, filho de Alfeu, desempenhou um papel essencial, embora não tão proeminente quanto Pedro, Tiago Maior ou João. Sua presença constante demonstra que ele foi uma testemunha-chave dos ensinamentos e milagres de Jesus, participando ativamente da expansão inicial do cristianismo, embora de forma mais sutil e menos documentada do que alguns de seus pares. O fim de Tiago reflete o destino comum a muitos dos apóstolos que seguiram Jesus. Tiago foi martirizado, pregou inicialmente na parte sudoeste da Palestina, depois no Egito e foi crucificado em Ostracine no Baixo Egito. Essa conclusão trágica de sua vida simboliza o alto preço pago por seguir fielmente os passos de Jesus e propagar sua mensagem em um contexto de intensa oposição. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, permanece um pouco enigmático nas Escrituras, com referências escassas nos textos bíblicos. Conhecido por sua sinceridade e franqueza, Bartolomeu é retratado no Evangelho de João como alguém que inicialmente questiona a procedência de Jesus, mas rapidamente reconhece nele o Filho de Deus após um encontro pessoal.
Essa transformação evidencia a abertura de Bartolomeu para aceitar a verdade, uma característica essencial que o definiu como seguidor e propagador da mensagem de Cristo. Durante o ministério de Jesus, Bartolomeu, como os outros apóstolos, foi testemunha dos ensinamentos, milagres e momentos cruciais da vida de Cristo. Embora a Bíblia não detalhe suas contribuições individuais, sua presença constante nos momentos-chave sugere um papel significativo no Evangelho e no estabelecimento das primeiras comunidades cristãs. O fim trágico de Bartolomeu é relatado fora dos textos bíblicos, em tradições e escritos apócrifos. Ele teria sofrido o martírio por sua fé, um destino comum a muitos dos apóstolos. Disse que Bartolomeu foi cruelmente esfolado vivo e, posteriormente, decapitado, um testemunho de sua devoção inabalável a Jesus, mesmo diante dos mais brutais tormentos. A história de Bartolomeu, embora pontuada por seu martírio doloroso, é uma inspiração de fé, dedicação e transformação. Ele passou de um cético a um mártir, sua jornada, marcada por uma fé inquebrantável e um compromisso com a disseminação do Evangelho, ecoa como um chamado poderoso à resiliência e à convicção da nossa jornada cristã. Judas Tadeu, muitas vezes confundido com Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, é uma figura enigmática no contexto dos apóstolos. Conhecido também como Lebeu ou Tadeu, para diferenciá-lo de Judas Iscariotes, Judas Tadeu é celebrado por sua fé inabalável e sua presença discreta, mas significativa, entre os discípulos de Cristo. Sua vida e seu ministério, embora não sejam tão detalhadamente documentados quanto os de outros apóstolos, revelam um homem dedicado à causa do Evangelho. As principais características de Judas Tadeu incluem sua fé robusta e sua abordagem ponderada ao discipulado. Ele é visto como um apóstolo que era profundamente comprometido com a missão de Jesus e com a propagação de seus ensinamentos. A tradição cristã o venera como um santo padroeiro das causas desesperadas e perdidas, uma atribuição que fala de sua capacidade de interceder com fé e persistência. Quanto ao seu fim, as tradições cristãs antigas sugerem que Judas Tadeu teve a cabeça cortada por um machado, tornando-se um mártir por sua inabalável adesão ao Evangelho. Essa morte, embora trágica, é vista dentro do cristianismo como um testemunho de sua fé inabalável e de seu compromisso com a missão de Cristo. Simão o Zelote era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo para disseminar sua mensagem e desempenhar um papel crucial em seu ministério. A alcunha o Zelote o sugere que ele poderia ter sido membro de um grupo político fervoroso que se opunha à ocupação romana na Judeia, característica que denota sua natureza apaixonada e comprometida com a causa que acreditava. Assim como os demais apóstolos, foi encarregado de pregar o Evangelho, curar os enfermos e expulsar demônios, seguindo o exemplo de Jesus. Sua inclusão entre os apóstolos demonstra a diversidade de crenças entre os mais próximos seguidores de Cristo, ressaltando a universalidade da mensagem cristã. Quanto ao seu fim trágico, as tradições variam, mas muitas concordam que Simão encontrou um martírio violento. A tradição afirma que ele foi martirizado por sua fé, sendo cerrado ao meio, pagando o preço máximo por sua devoção a Jesus e ao Evangelho. João, um dos 12 apóstolos de Jesus, é uma figura emblemática no cristianismo, conhecido por sua proximidade com Jesus e seu papel crucial como um dos filhos do trovão. Pescador de profissão, João foi chamado para seguir Jesus juntamente com seu irmão Tiago. Destacou-se por sua lealdade e amor profundo por Cristo, sendo muitas vezes identificado como o discípulo amado nos evangelhos. Suas características principais refletem uma personalidade complexa, inicialmente impetuoso e zeloso. João experimentou uma transformação profunda ao longo de seu ministério, tornando-se um símbolo de amor e compaixão. No ministério de Jesus, João assumiu um papel de destaque, estando presente em momentos cruciais, como a transfiguração e a agonia de Jesus no Getsêmani. Essa proximidade não só forneceu a João uma perspectiva única sobre a missão e os ensinamentos de Jesus, mas também moldou sua própria vocação e escritos, contribuindo significativamente para o Novo Testamento com o Evangelho de João, 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Contrariando a tendência de finais trágicos que muitos dos apóstolos enfrentaram, a tradição sugere que João teve um destino distinto. Embora tenha sofrido perseguições e tenha sido exilado na ilha de Patmos, onde teria escrito o Apocalipse, João é frequentemente considerado o único apóstolo que não morreu como mártir. Sua morte, ocorrida em idade avançada em Éfeso, marca não apenas o fim de sua jornada terrena,
mas também simboliza a transmissão do legado cristão para as futuras gerações. Judas Iscariote é uma das figuras mais enigmáticas e discutidas da Bíblia. Conhecido como um dos 12 apóstolos de Jesus, sua história é marcada por controvérsias e lições profundas. Ele era oriundo de Queriote, uma localidade da Judéia, e o único apóstolo não proveniente da Galileia. Essa origem geográfica, por si só, já o destacava entre os demais apóstolos, mas foram suas ações e decisões que o eternizaram na história cristã. Como tesoureiro entre os apóstolos, Judas gerenciava as finanças do grupo, um papel que implicava confiança e responsabilidade. No entanto, a Bíblia também o descreve como alguém que sucumbiu à ganância, chegando a desviar dinheiro destinado aos pobres. Essa dualidade entre a confiança depositada nele e suas ações questionáveis prenuncia seu papel ambíguo no ministério de Jesus. O papel mais notório de Judas Iscariote no ministério de Jesus foi sua traição, um evento que se tornou central na narrativa da paixão de Cristo. Por 30 moedas de prata, Judas concordou em entregar Jesus aos principais sacerdotes de Jerusalém, guiando-os até ele com um beijo, um gesto que se tornou sinônimo de traição e engano ao longo da história. O fim trágico de Judas é relatado com nuances nos textos bíblicos. Consumido pelo remorso, ele tentou devolver as 30 moedas de prata, mas, incapaz de lidar com o peso de seus atos, acabou tirando sua própria vida. Esse desfecho ressalta a complexidade de sua personagem, que, apesar de suas falhas, experimentou uma profunda angústia por suas escolhas. A história de Judas Iscariote serve como um espelho para as complexidades humanas, refletindo temas como traição, arrependimento e as consequências de nossas escolhas. Sua narrativa, entrelaçada com a de Jesus, oferece lições sobre ética, responsabilidade e a busca por redenção, tornando-o um personagem inesquecível na tradição cristã. A trajetória desses homens, marcada por milagres, ensinamentos e, sobretudo, um fim difícil, ressoa como um testemunho poderoso do compromisso com uma causa maior do que a própria vida. Eles enfrentaram adversidades inimagináveis, desde perseguições até o martírio, com uma coragem e uma convicção que serviram de testemunho para todos os cristãos. Esses homens viveram suas crenças até o último suspiro, influenciando gerações futuras e deixando um legado eterno na história do cristianismo. Essa jornada dos apóstolos serve como um convite à reflexão sobre nossas próprias vidas e o significado da dedicação verdadeira a nossas crenças. Como podemos, inspirados por sua fé e sacrifício, enfrentar as adversidades em nossos caminhos? A história dos apóstolos nos desafia a buscar uma fé mais profunda e um compromisso mais firme com nossos princípios e valores. Suas histórias inspiram em nós uma fé renovada e um desejo ardente de viver com propósito e coragem, independente dos desafios que possamos enfrentar. Que a memória de seus sacrifícios nos motive a construir um legado de fé, esperança e amor, assim como eles fizeram há milênios. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de conhecer e refletir sobre a vida e o legado dos teus apóstolos, que nos deixaram exemplos inestimáveis de amor, devoção e entrega a Cristo, mesmo diante das mais duras provações. Que seus testemunhos inspirem em nós uma fé inabalável e um amor ardente pela tua palavra. Pedimos sabedoria para que possamos compreender o seu propósito maior, mantendo nossos pensamentos e as nossas ações focadas no reino dos céus, em coisas maiores do que os nossos problemas terrenos, para que assim como os apóstolos, possamos suportar as provações dessa vida, firmes na esperança de vida eterna. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Se você foi tocado pelas histórias e ensinamentos dos apóstolos que compartilhamos hoje, por favor, pedimos seu apoio se inscrevendo em nosso canal. E não guarde esta inspiração só para você, compartilhe o vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam ser iluminadas por esses exemplos de fé e devoção. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe.